Essa carta é bom e está gravando. Eu vou ler só um trecho, não se preocupem, que não vai ser muito longo, não. O Bruno Schulz, só um detalhe importante, um parênteses, ele era um grande desenhista e um grande escritor. Ele fazia, assim, lidava com essas duas linguagens, né? Embora nunca tenha feito nenhum trabalho em que essas duas linguagens estivessem juntas. O trabalho dele como desenhista, pintor, existe separado do trabalho dele como escritor. A primeira vez, talvez, que eles apareçam remotamente convivendo seja agora. Vamos lá, então, falando do Bruno Schulz aqui. Quando comecei a desenhar, o início desse hábito esfuma-se em neblina mitológica. Eu não sabia falar, já enchia quantos papéis encontrava e as margens dos jornais com garatujas que despertavam a atenção dos que viviam comigo. Comecei por fazer apenas carros atrelados. O percurso de uma viagem de fiacre parecia-me cheio de importância e simbologia oculta. Tinha eu 6, 7 anos, aparecia sempre nos meus desenhos a imagem de um fiacre com a capota abaixada e lanternas acesas a sair de uma floresta noturna. É a imagem do inabalável capital da minha fantasia e reúnem-se nela para divergir em profundidade variadas séries. Até hoje, não consegui esgotar todo o seu conteúdo, o seu valor metafísico. Para mim, ver um cavalo atrelado a um fiacre não perdeu fascinação nem perturbadora força. Uma anatomia xistoide espeta, né? Não está dando para ler isso. Uma anatomia xistoide, cadê? Espeta em todas as suas pontas. Tá com definição ruim aqui. Espeta em todas as suas pontas, ângulos, nós e saliências. O seu desenvolvimento como que foi paralisado no instante em que ainda tendia a crescer e a ramificar-se. Ora, o fiacre também é uma criação xistoide, resultado do mesmo princípio anatômico, multípode, fantástico, feito de latas torcidas como barbatanas, couro de cavalo e de enormes rodas matracas. Só uma explicaçãozinha do que é xistoide, que acho que a maior parte das pessoas não deve saber, nós mesmos estávamos na dúvida. Xistoide é uma pedra como xisto, que é uma pedra que se descama em lâminas e folhas, né? Então, estamos falando de pedras que são uma espécie de mil folhas petrificadas, vamos dizer assim. Não sei de onde chegam à nossa infância certas imagens que vão ter uma significação decisiva para nós. Desempenham o papel dos fios postos nas soluções químicas e, à sua volta, cristaliza-se o que é o nosso sentido do mundo. Para mim, a imagem destas também pertence o filho levado pelo pai no espaço de uma noite enorme e que conversa com a escuridão. O pai aperta-o contra si, rodeia-o com os braços, defende-o do elemento que fala sem parar. Mas para a criança os braços dele são transparentes.
é atingida pela noite e, através das carícias do pai, ouve sem tréguas a terrível persuasão. Responde à pergunta da noite esgotada e fatalista, tragicamente permissível, por inteiro devotada ao elemento sem fim de que não pode fugir. Segundo me parece, há temas que desde sempre nos estão destinados, que logo à entrada da vida nos esperam, e aos 8 anos de idade foi-me assim legada, com toda a sua metafísica, a balada de Goethe. Através da língua alemã meio compreendida, captei o seu sentido, pressenti-o e, emocionado ao máximo, chorava quando a minha mãe resolvia fazer-me a sua leitura. Essas imagens têm grande força, criam o capital sólido da alma, que bem cedo nos é fornecido com pressentimentos e sensações de que só temos uma vaga consciência. Penso que o resto da vida é passado a interpretar estas intuições, a dominar todo um conteúdo seu que devemos conquistar, a filtrá-las ao longo de toda uma dimensão intelectual que podemos atingir. Estas imagens precoces indicam aos artistas os limites da sua criatividade. Criatividade que mais não será do que o resultado de dados já existentes. Não descobrem nada de novo, só ensinam a compreender de vez e melhor o segredo que lhes foi oferecido. Aliás, a arte nunca chega a encontrar o sentido oculto de um tal segredo, que vai permanecer obscuro. O nó à volta da alma não é frouxo, não é dos que cedem quando se puxa a ponta da corda. Pelo contrário, é cada vez mais apertado. E então manipulamos esse nó, acompanhamos as suas voltas, procuramos-lhe o fim. E com essas manipulações é que a arte nasce. A pergunta, aqui ele está respondendo a pergunta da carta a quem ele está se dirigindo, né? Nos meus desenhos descobre-se uma trama idêntica à da prosa? Eu responderia pela afirmativa. A realidade é a mesma, só o recorte se altera.